Oi, pessoal, estou aqui de volta. Hoje a gente vai trazer a prática relativa ao que a gente viu na sala de aula de balanço hídrico, para que vocês recordem e possam chegar lá na listinha de exercícios que eu coloquei na sala de aula virtual e fazer o exercício com bastante calma e tranquilidade, tá certo? Primeiramente, vamos relembrar essa figurinha que a gente viu bastante em sala de aula, que expressa bem o que é o balanço hídrico. Basicamente, um conjunto de entradas e saídas de grandes volumes de água. Vocês estão vendo aí na tela, a gente está vendo junto, né? Uma representação da bacia hidrográfica com seus limites, a sua rede de drenagem expressa, e aí formas de entrada e saída dessa água, principalmente pela precipitação, né? Também a entrada na subsuperfície, através de percolação profunda, né? E grandes formas de saída, como evaporação e transpiração, e essa vazão de água que vai até o ponto mais baixo, que todo mundo se lembra bem, o ponto mais baixo da bacia hidrográfica é o quê? O exultório, certo? Então, toda essa quantificação desses grandes volumes de água a gente vai fazer aqui no balanço hídrico com essa equação aí, ó, que aí já é um formato resumido, simplificado da equação geral do balanço hídrico para bacias hidrográficas. Lembrando sempre, esse P aí é a precipitação, quantidade de chuva que entra, né, que está envolvida nesse processo, o deflúvio, quantidade de água que escoa por toda a bacia, a evapotranspiração, tá certo? Que vai contemplar tanto a evaporação superficial quanto a evaporação através do processo ocorrido nas plantas, e a variação de volume armazenado, tanto superficialmente quanto subsuperficialmente. E é importante a gente ressaltar que essa variação de volume ela pode ser considerada desprezível, no caso igual a zero, a depender da quantidade de tempo envolvida no processo desse cálculo. Tempos mais longos, a partir de um ano, esse ΔV aí que a gente está vendo, ele vai ser considerado igual a zero, e aí a equação geral do balanço hídrico ela fica ainda mais simplificada, envolvendo apenas precipitação, deflúvio e evapotranspiração. Vamos embora, por exemplo? Aliás, não vamos, por exemplo, ainda, porque a gente ainda tem um outro cálculo importante, que é o coeficiente de escoamento médio de longo prazo, ou seja, é a quantidade de chuva que pode vir a se transformar em escoamento. Né? Tem essa formulazinha aí bem tranquila, bem fácil, né? E normalmente esses valores eles vão variar entre 0 e 1, ficando a maioria deles entre 0,05 e 0,5. Tá? Agora sim, a gente vai relembrar os exemplos. Esse exemplo, se eu não me engano, a gente fez em sala de aula, mas ainda tinha gente com dúvida. Então, vamos recordar para que vocês fiquem ligados e tenham condição de fazer a lista de exercício que está lá na nossa sala de aula virtual. A região da bacia hidrográfica do rio Tanquariantas, no Rio Grande do Sul, recebe precipitações mínimas anuais de aproximadamente 1.600 milímetros. Preste atenção nos valores, eu digo sempre isso. A gente tem que ler o problema e ir escrevendo os dados que estão nele passo a passo para que a gente possa respondê-lo bem. Em Mussum, no Rio Grande do Sul, há um local em que são medidas as vazões desse rio. E uma análise de uma série de dados diários ao longo de 30 anos revela que sua vazão média neste local é de 340 metros por segundo. Considerando a área da bacia, que a área da bacia no local, é de 15 mil quilômetros quadrados, qual é a evapotranspiração média anual nessa bacia? E qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo? Primeiro, gosto sempre de vocês, meus queridos alunos, né? E também como esse vídeo vai para o YouTube, quem estiver nos assistindo, eu gosto sempre de dizer o seguinte: lê o problema, separe as variáveis que estão nesse problema. Temos aí precipitação de
de 600 milímetros. Temos um tempo, né, com uma série de dados ao longo de 30 anos. Então, a gente vai considerar esse tempo aí 30 anos. Né? Uma vazão média no local de 340 metros cúbicos por segundo. E uma área de 15 mil quilômetros quadrados. Vamos olhar a segunda coisa, as unidades. Ó, precipitação em milímetro. Beleza. O tempo longo em anos, ok. Vazão, metro cúbico por segundo. Massa, que aí quando a gente for fazer o cálculo do eflúvio, né, esse cálculo do eflúvio tem que estar em milímetro. Aí você vai ter que colocar tudo na base do metro. Tá? A área. Olha aí a pegadinha. A área está em quilômetro quadrado. A gente tem que colocar em metro quadrado para ficar na mesma base da vazão. Então, 15 mil quilômetros quadrados, eles vão corresponder a 15 mil vezes 10 à sexta. 1 quilômetro quadrado equivale a 10 à sexta metro quadrado. Tá bom? Feito isso, agora a gente vai pegar a equação geral do balanço hídrico. Veja só, temos a precipitação, a gente ainda vai calcular o deflúvio, que é o que a gente vai fazer agora. Porque evapotranspiração para a gente chegar lá é uma outra etapa. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo do deflúvio. O que é o deflúvio? É a quantidade de água que vai escoar nesta bacia, considerando a sua área, a vazão pretendida e o tempo. Um tempo de referência, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. O tempo a gente toma como referência 1 ano. Ao longo de 1 ano, qual o volume de água que vai estar interagindo nessa bacia, considerando a vazão local, certo? Então, a gente tem uma vazão de 340 metros cúbicos por segundo, e aí, todo esse tempo, em 1 ano, em segundos por hora, né? A gente tem aí, ó, toda essa conversão que vocês estão vendo na tela, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 3.600 segundos por hora. Né? Tudo isso relacionado com a área da bacia hidrográfica, já que a gente quer ver qual o volume de água que vai interagir nessa bacia, considerando essa vazão, a gente vai dividir tudo isso pela área total. Né? E aí, minha gente, temos que estar ligados, por isso que eu coloquei as unidades, porque é importante a gente fazer esse jogo de unidade para saber o que é que vai ficar no final. Então, o dia vai cortar com o dia, a hora vai cortar com a hora, o segundo ali dos 3.600 vai cortar com os segundos da vazão, né? E a gente só fica sobrando o metro cúbico com o metro quadrado e o ano. Afinal de contas, a gente está calculando o volume de água que escoa para o ano, o período de referência de 1 ano. Feito isso, aí é fazer os cálculos. Primeiro a gente calculou ali a parte do tempo, né, 31 milhões, né, de segundos no ano, e aí é só aplicação de fórmula. Ó, mais uma vez, multiplicamos ali o tempo pela vazão, pelo número chamariz de vazão, 340 metros cúbicos, e aí temos ali metro cúbico com metro quadrado, vai se fazer a divisão, a gente vai ter o valor do eflúvio, quase que eu cubro ali, né, de 0,71 metro, né, ou 715 milímetros, que no caso vai ser a unidade que a gente vai adotar, né, como referência, porque a gente vai utilizar ela para calcular a evapotranspiração. Porque vocês lembrem que o objetivo dessa primeira parte da questão é saber qual é a evapotranspiração média anual nessa bacia. Então, nós temos aí uma quantidade de água que escoa nessa bacia para 1 ano de 715 milímetros. É o que corresponde à vazão de 340 metros por segundo. Dito isso, a gente agora vai continuar o nosso cálculo para chegar na evapotranspiração. Vejam, temos aqui a equação geral do balanço hídrico. Então,
a gente tem que observar quais são de todas essas variáveis que compõem a equação, quais são as que a gente já tem o valor, né? Temos a precipitação que nos foi dada no enunciado do problema. O deflúvio, acabamos de calcular. Evapotranspiração a gente não tem. Vocês lembram do que eu falei lá no começo desse nosso momento aqui de tira dúvida do nosso exercício? É que esse ΔV, essa quantidade de água existente tanto na superfície quanto na subsuperfície, quando você tem períodos mais longos de tempo, ele vai tender a zero, ele pode ser considerado zero. Logo, a gente tem a equação aí mais simplificada. Agora, é só aplicarmos os dados que nós temos. 1.600, 715 do deflúvio e a evapotranspiração a ser calculada. Jogo de sinais matemáticos, certo? Vamos organizar aí primeiro membro e segundo membro da equação. Você com certeza sabe bem o que é isso lá das aulas de matemática, tá? E aqui a gente consegue calcular a evapotranspiração média anual nesta bacia de 885 milímetros. Aí agora a gente vai para a segunda etapa. Qual é o coeficiente de escoamento de longo prazo? Vimos nos slides anteriores, né, no slide anterior mais especificamente, a fórmula do coeficiente de escoamento de longo prazo, que vai correlacionar o deflúvio com a precipitação. Aí, minha gente, é só aplicar a fórmula e a gente vai ter aí esse número de 0,446875, aproximadamente 0,45. Ou seja, cerca de 45% da água que precipita pode gerar um escoamento superficial. É isso que a gente consegue depreender desse número que calculamos do coeficiente de escoamento de longo prazo. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham clareado as ideias, quem ainda estava meio nebuloso, e a partir de agora vocês estão credenciados a fazer a questão que está lá na nossa lista de exercício presente na sala de aula virtual. Gente, cheiro grande para vocês, bons estudos. Quem está aqui no YouTube, eu gosto muito de dizer um abraço grande, dá um joinha, curte, se inscreve no canal, que já, em muitos outros momentos, a gente vai trazer outras dúvidas para vocês aqui de hidrologia. Um abraço.